Estamos começando mais uma edição do TV Atende. Um tema que começa a preocupar Andradas é a dengue. O nosso convidado de hoje é o supervisor de combate a endemias, Aldo Fernandes. Aldo, seja bem-vindo ao TV Atende. Eu agradeço essa oportunidade. Aldo, foi feito um levantamento rápido em Andradas sobre focos de dengue. Qual que é a real situação que Andradas já está com focos nesse início de 2014? Bom, no início do mês de janeiro, a gente fez um trabalho que é uma pesquisa, uma pesquisa rápida para a gente detectar qual a infestação do município e quais os bairros que são prioritários para o nosso trabalho. Foram pesquisados, a amostragem que a gente faz no município, foram 655 imóveis visitados e onde a gente encontrou nesses imóveis 13 focos. Como é uma amostragem, isso não significa o total de foco do município. Essa amostragem que a gente fez nos dá um índice de infestação do município de 1,8% de infestação. Qual que é o índice recomendado para uma cidade? Bom, o Ministério da Saúde ele estabelece alguns parâmetros para o município trabalhar. O ideal é que a gente trabalhe a menos de 1% de infestação. 1% de infestação significa que cada 100 imóveis, tem a presença do Aedes aegypti, ou então um criador do Aedes aegypti. Então, é recomendável que esse 1% mantenha menos as residências. Hoje, esse número 1,8, chegando aí ao final de janeiro, logo vem fevereiro, preocupa? Ele fica preocupante porque 1,8%, então aproximadamente a cada 100 imóveis, aproximadamente 2 tem o Aedes aegypti. Como o Aedes aegypti ele voa num raio de 100 metros, e geralmente 2 quarteirões, vamos supor, um quarteirão depende, tem de 100 a 200 imóveis, depende do tamanho do quarteirão. E ele voa num raio de 100 metros, então quer dizer, a cidade está infestada pelo Aedes aegypti. Então a preocupação se vem alguém, ou alguém daqui vai viajar para outro município, volta com o vírus da dengue, corre-se o risco desse mosquito picar o paciente e a partir daí começar a transmitir a doença. Esse ano está um ano um pouco diferente. Janeiro normalmente conhecido por chuva e calor, mas esse ano predominando mais o calor e pouca chuva. É um clima perfeito para o mosquito? Isso traz algum prejuízo, algum benefício para o combate ou não? Bom, automaticamente ele ajuda a diminuir um pouco o número do foco. Porque onde a gente encontrava, nas calhas, laje, então está tudo seco. O sol realmente está muito quente, o calor acaba evaporando essa água. Mas aqueles depósitos que permanecem com água, vamos supor, às vezes tem um pneu, tem qualquer uma outra vasilha com água, às vezes embaixo de um pé de planta, às vezes terreno com muito mato, às vezes lá no meio está um recipiente, então isso acaba conservando essa água. Então a temperatura alta, ele favorece a proliferação do mosquito, ele acelera o crescimento do mosquito. Então, não traz assim tantos prejuízos para a gente. Ele elimina de um lado, mas acelera o processo da evolução do mosquito. Em 2012, foi registrado em todo o estado de Minas Gerais 22.105 pessoas doentes com a dengue, contaminadas com a dengue. Já para o ano de 2013, esse número saltou para 353.687 pessoas. Preocupa esse crescimento para esse ano de 2014? Ele é preocupante porque, apesar de o número alto de dengue no estado, ele acaba refletindo também os municípios. Então, o que aconteceu? Em 2012, nós não tivemos casos de dengue em Andradas. Quer dizer que foi um índice baixo em todo o estado. Em 2013, o índice foi muito alto em todo o estado e acabou refletindo em Andradas. Nós tivemos alguns casos de dengue aqui. Nós tivemos 7 casos de dengue autóctone, pessoas que contraíram no município, e tivemos mais 4 casos de pessoas que viajaram e voltaram com a doença. Então, quando esse número é muito alto no estado, consequentemente, ele acaba refletindo também no nosso município. Então, é preocupante. A gente está fazendo todo esse esforço para a gente não ter uma epidemia, mas a gente conta com a colaboração da população no geral. Você falou em colaboração da população em geral. Na última sexta-feira, o pessoal já acompanhou a matéria hoje no telejornal sobre um fumacê que vocês realizaram em alguns pontos da cidade. Esses locais estão com índice mais alto?
O índice ideal, né, como a gente já comentou sobre isso, é que a gente mantenha menos de 1%. O município, né, no geral, está com 1,8%, mas quando a gente desmembra os bairros, né, o trabalho nosso, ali no bairro Santo Antônio, né, onde a gente fez um trabalho ali específico, chegou a mais de 11,42%. Então significa que a cada 100 imóveis naquela área, 11 estava com a presença do mosquito ou com o criadouro do Aedes aegypti. Então isso é preocupante. Eu sei que vocês fazem um trabalho nas residências. Onde são mais encontrados esses casos? Bom, essa é a última pesquisa que nós realizamos, ela apontou um crescimento, quer dizer, em outras a gente já tinha esses dados, só que agora veio consolidar esses dados, né? São recipientes, são os lixos, né? São os recipientes que hoje são descartáveis, né, e até reaproveitados, mas às vezes a pessoa deixa jogado nos seus quintais. Então tem os reciclados, os lixos, aonde se enquadra garrafa, lata, todos esses recipientes que podem ser reutilizados, só que infelizmente às vezes acabam sendo descartados de forma irregular nos terrenos. A população está melhorando essa consciência de fazer a sua parte? Olha, aos poucos vai melhorando, mas infelizmente a gente ainda tem uma cultura de só lembrar quando acontece. Então, passou a época de chuva, como está muita seca, às vezes a população, né, às vezes pensa, acabou o problema da dengue, não existe mosquito. E ele existe, porque aquela caixa que está sem tampa é um criador que ele mantém o ano todo, né? Então, por mais que os outros recipientes estão secos, alguns recipientes mantêm esses criadouros. Então, infelizmente, né, esse índice, ali no bairro Santo Antônio, em 2011, teve uma epidemia, e agora ele é um dos bairros da cidade hoje que o índice dele é maior. Então, infelizmente, mesmo com a epidemia no bairro, ainda não refletiu na diminuição do Aedes aegypti naquela área. As pessoas vão ter que tomar mais providência, mais cuidados. A gente convoca toda a população, né, de todos os bairros que monitore seus quintais. Uma vez por semana, né, cada cidadão, se tirar 10 minutos do seu tempo, é suficiente para ele fazer uma vistoria no quintal e eliminando ali os possíveis focos do Aedes aegypti. O trabalho que vocês realizaram na última sexta-feira, vocês encontraram dificuldade por parte da população em dificultar, ou que vocês não entrassem na residência, que não fizessem um fumacê, ou que não vistoriassem algum local? Infelizmente, nós tivemos algumas recusas, até acima do que a gente espera, né? Anteriormente, eram poucas as recusas, e nesse trabalho que nós fizemos, aumentou o número de recusas no bairro. Então, às vezes, os moradores do lugar, né, podem achar que é um bairro onde a sua maioria, né, não todos, mas a boa parte, é de classe média a alta, e às vezes pode ter a ilusão que por isso estão protegidos. Só que não é. Infelizmente, é um bairro hoje que o índice é o maior de todos eles na cidade. Então, não importa se é a área central, se é um bairro mais afastado do centro, os cuidados têm que ser igual. E no momento, infelizmente, a gente tem bairros mais afastados do centro que o índice está dentro do preconizado, e os bairros da área central da cidade, o índice está muito elevado. Trabalhos como esse podem se repetir? Pode, a gente, dependendo da demanda, né, vamos supor, o trabalho de fumacê é feito com critérios, né, técnicos. Então, vamos supor, lá no Santo Antônio estava acima de 4%, estava em 11,42%, então é considerado uma área de alto risco. Então a gente fez um trabalho de eliminação de larvas e aí eliminar mosquito adulto. Pode acontecer outros fumacê com indicação técnica. Se for alguma área que vier alguma pessoa suspeita da doença, a gente faz um trabalho de bloqueio e usa o fumacê. Tá certo, Aldo. Eu agradeço a participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e a gente está à disposição, né? Qualquer dúvida a gente está à disposição. Conversamos hoje no TV Atende com o supervisor de combate a endemias, Aldo Fernandes.